Matemática, revisão do Enem. Olá meus amigos, olá minha amiga, chegamos para mais uma aula juntos. Que legal, que alegria ter sua companhia. E claro, aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando um pouco mais do meu trabalho e claro, do nosso prova no Enem até você. Legal? Que alegria, que satisfação, muito legal ter sua companhia. E hoje a gente vem nessa reta final, finalizando preparação, tá chegando o Enem, tá chegando o grande dia e claro, a gente vem aqui para trazer alguma revisão, trazer alguns assuntos, resolver algumas questões e lembrar com você aqui de temas que são muito importantes para você que vai realizar essa prova, tá certo? Então, eu convido você a olhar mais questões, a olhar mais problemas que já foram cobrados na prova do Enem e possivelmente vem de novo com muita força, vem aí mais uma edição do Enem e as perguntas, o estilo da prova é exatamente o mesmo. Lembre-se, o desafio é você olhar para uma prova que é uma prova de resolução de problemas. Uma prova onde você vai aplicar a matemática, vai aplicar a teoria na modalidade de problemas, resolvendo exercícios que são da sua rotina, ou da rotina das pessoas, ou da rotina da ciência, ou da rotina do cotidiano, de repente do engenheiro, do biólogo, até mesmo do médico. Então, o Enem tem essa proposta, o Enem tem essa pegada. A interdisciplinaridade é presente. Convido você, assista as aulas que a gente gravou em duplas, assista as aulas que a gente gravou com meus colegas, porque lá a gente também mostra o quão paralelo as matérias andam e que não existe uma gavetinha onde todos os conceitos matemáticos ficam guardados. Então, aproveite essa oportunidade para passar por essa revisão e eu convido você também a fazer o seguinte: a cada exercício, a cada problema que eu resolvi aqui, eu gostaria que você parasse o vídeo, tentasse resolver a questão, olhasse para o desafio e falar, puxa, essa questão já caiu na minha prova. Como que eu faria? Como que eu posso resolver a questão? E claro, depois preste atenção no meu comentário, legal? Então vamos comigo, mais uma aula começando e claro, você é meu convidado sempre, vem aqui, aqui está o nosso desafio, Exame Nacional do Ensino Médio, legal? Bom, separei algumas questões para a gente resolver aqui, questões que às vezes são de dificuldade fácil, tem questões médias, tem questões mais sofisticadas sim, que envolve o conhecimento de matemática. Matemática é uma das grandes áreas do conhecimento e ela se alimenta de conteúdos de outras áreas do conhecimento, então vamos explorar um pouco essas questões, beleza? Vamos lá. Primeira questão, começando aqui, uma questão fácil para a gente olhar sistema métrico decimal, razão, proporção, escalas. Vem comigo, ó. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem uma escala de 1 para 58 milhões. Uma pergunta muito comum que os alunos fazem é falar assim, Brian, sabe o que eu fico pensando? É que quando eu vejo questões de escala, e eu vejo lá em geografia, a gente conversou com o Marcos aqui sobre questões de escala, aí você fala assim, mas sabe o que eu não entendo? A escala é em centímetros? A escala é em metro? Nunca vem a unidade. Por que nunca vem a unidade da escala? Cara, se você tem essa pergunta, eu vou dizer para você, eu quando estudante também tinha essa pergunta. Por que a escala não vem em centímetro, não vem em metro, não vem em quilômetros? E eu entendi, depois de tanto resolver exercícios, e até que um dia um professor falou para mim, falou assim, Brian, escala não tem unidade. Se tiver 1 centímetro no desenho, são 58 centímetros na escala real, 58 milhões de centímetros na escala real. Se eu medir um dedo no desenho, um dedo de desenho, são 58 milhões de dedos lá na escala real. A escala vale para centímetro, vale para metro, vale para dedo, vale para mão, vale para pé. Fala assim, ó, um pé meu no desenho são 58 milhões de pés na escala real. Então assim, a escala ela é empregada para qualquer unidade de medida. Não é só para centímetro nem para metro, é para todas as unidades, legal? Muito bem. E aí vem, claro, depois disso vem a pergunta. Considere que neste mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6. E qual é na escala real em quilômetro a medida desse segmento? Beleza, então você volta aqui no desenho e pense o seguinte, olha, essa medida ele deixou muito claro que é 7,6 centímetros, perfeito? Legal, o que acontece?
Lá na escala real, essa medida é maior ou menor? Maior. Quantas vezes maior? Você vai pegar o 7,6 e vai multiplicar por 58 milhões, perfeito? Legal. 7,6, quando multiplicado por 58 milhões, você vai encontrar como resultado, a gente pode tirar um zero para compensar a vírgula, e no final das contas vai ficar 440,800,000. Ou seja, 440 milhões e 800 mil. Se a medida está em centímetro, depois de multiplicado, também fica em centímetros. Lembra? Quando eu multipliquei 7,6 era centímetros. É 58 milhões de vezes maior em centímetros. E aí você fala, tá, Brian, como é que eu faço para chegar em quilômetro? Agora, a gente vai pensar no sistema métrico decimal. Lembre-se que o número, quando está muito grande, possivelmente é porque a unidade é muito pequena. Note, nós temos unidades que ficam acima do centímetro. Nós temos o decímetro, nós temos o metro, acima do metro nós temos o decâmetro, temos ainda o hectômetro e no topo da escala é o quilômetro. Cada vez que você vai converter uma unidade de comprimento, porque aqui é uma unidade de comprimento, é uma única dimensão. Então você vai dividindo por 10. Ou seja, você vai dividir por 10 e aí automaticamente nós vamos ter aqui, ó, 440,800,000. Ou seja, o número passou a ser de 4 milhões. E aí nós vamos ter aqui 44 milhões e 80 mil. Tirando mais um zero, você vai ter 440, e aí você vai ter 8 apenas com 3 zeros, perfeito? E aí nós temos 4 milhões de metros. Tirando mais um zero, tenho 440,800. E aí são 440 mil decâmetros, que vão virar pouco mais de 44 mil hectômetros, que viram aí 4.408 quilômetros, ou seja, 4.408 quilômetros, esse resultado que aparece aqui na letra A. Note que as outras alternativas, aqui no Enem a gente chama de distratores. Distratores é exatamente a pessoa que faz um raciocínio errado e chega numa alternativa errada. Veja, existem três alternativas que compartilham os mesmos valores, tá vendo? Ó, existem três alternativas que compartilham os mesmos valores, só que com a quantidade de zeros diferentes. É exatamente aquela pessoa que sabe fazer a conta, mas não sabe converter a unidade. E tem aquelas que simplesmente desprezaram a escala e só simplesmente multiplicaram o 7,6, não olharam para os 58 milhões. Então, as alternativas do Enem, elas são cuidadosamente construídas. Elas são pensadas exatamente para aqueles que de repente sabem fazer parte da conta e não sabem chegar ao final. Aquele que só olha para um número e vai marcando, e aqueles que chutam qualquer coisa também tem aí uma alternativa. Legal? Vamos para frente, vamos lá com mais uma questão? Próxima questão, ele diz o seguinte, olha, uma pessoa compra semanalmente numa mesma loja sempre a mesma quantidade de um produto que custa R$10. Então, ele não sabe qual é a quantidade, mas a gente sabe que custa R$10. Como já sabe quanto deve gastar, ela sempre leva R$6 a mais do que a quantia necessária para comprar tal quantidade, para o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, ao chegar um dia à loja, foi informada que o preço daquele produto havia aumentado 20%. Devido a esse reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia exata para comprar 2 unidades a menos em relação a que estava habitualmente comprada. E a pergunta é, qual a quantia que essa pessoa levava semanalmente para fazer a compra? Repare que aqui nós temos uma variável, um valor que a gente não sabe, que é a quantidade de produtos que essa pessoa compra. Vejamos, olha, a quantidade do produto a gente realmente não sabe e vamos colocar uma variável. Nada melhor do que colocar a letrinha Q. A letrinha Q nos remete à quantidade. Repare o seguinte, olha, como que eu vou descobrir o valor
o valor que ela leva, né? Qual que é o valor? Bom, o valor dá para comprar a R$10 que quantidades, não é isso? E além disso, ela leva sempre R$6 a mais. Então a pessoa, ela leva R$10 para comprar que quantidades, 10 vezes que, mais R$6 para sobrar. Uma outra dica importantíssima que a gente enfatizou muito nas nossas aulas é essa história do aumentar 20%. Não interessa se é um suco, um sapato, uma bolsa, refrigerante, não interessa. Quando você desejar aumentar percentualmente, não se esqueça, toda vez que você precisar fazer um aumento de X%, multiplique o número em questão por 1 mais X sobre 100. Lembrando que o X é exatamente a porcentagem que você quer aumentar. Ou seja, quando você quer reajustar o preço de uma mercadoria em 20%, pegue o valor dessa mercadoria, seja ele o valor que for, e multiplique por 1 mais 20 sobre 100. Só que 20 sobre 100 é 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 mais 0,2. Ou seja, 1,2. Sendo assim, o produto que custava R$10, ele passou a custar R$12. E exatamente por esse aumento, deixou de custar 10 e passou a custar 12. A quantidade de produtos que ela vai levar agora não é mais que, e sim que menos 2. Tá vendo, ó? Quando era R$10, ela levava que produtos? E ainda sobravam R$6. Agora que o produto custa R$12, ela não leva mais nem que produtos, ela leva que menos 2. Lembre-se que o princípio básico para se resolver uma equação de primeiro grau é exatamente o princípio de isolar as letras. E aí nós vamos deixar as letras de um lado e os números do outro, legal? Vamos lá. 10Q mais 6 é igual a 12Q menos 24. Note, o menos 24 vai para outro membro positivo e o 10Q vai para outro membro negativo. Então vai ficar assim, ó, 6 mais 24 é igual a 12Q menos 10Q. Quando eu faço 6 mais 24, vão ser 30 igual a 2Q. Se eu quisesse mudar o 2Q para o outro lado, a parcela inteira, ela iria negativa. Como eu estou pensando aqui em isolar só o Q, e lembre-se que entre dois números ali a operação é de multiplicação. Portanto, 30 dividido por 2 é igual ao valor do Q. Quanto que é 30 sobre 2? 30 dividido por 2 dá 15. Tome cuidado que a resposta não é essa. Ele quer saber quanto que a pessoa levava. E aí você pode pensar o seguinte, antes ela comprava 15 produtos a R$10 e ainda sobrava R$6. 15 vezes 10 mais 6 dá 156. Se você fizer basicamente 12 vezes o 12 multiplicado pelo 13, também vai dar 156. Ó, R$12 para comprar 13 produtos, porque ela leva 2 a menos, também dá os mesmos 156. Portanto, a resposta correta aparece aqui na letra B. Legal? Note, não é um tipo de prova como muita gente está acostumada a fazer na escola. Resolva a equação abaixo. Não, você tem que montar o problema e ter a expertise de pensar, peraí, está mudando o valor que ela gastava originalmente é igual ao valor atual, só que agora ela está levando menos. Então, puxa uma variável e vai diminuindo ali. Beleza? Vamos para frente, vamos lá. Próxima questão, eu peço a gentileza que você pare, que você tente resolver comigo. Olha só. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa e que seria dividido em cotas iguais. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$510 e 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. Então, peraí, teve uma diferença de R$510, porém 5 pessoas chegaram. No acerto, ficou decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte
E cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$7. Então, peraí. Quem chegou agora vai ter que pagar o inicial mais os 7. Quem já estava no grupo vai pagar só uns R$7 de diferença. E a pergunta é essa. De acordo com essas informações, qual é o valor da cota calculada no acerto final para cada uma dessas 55 pessoas? Perfeito? Legal. Como que a gente vai fazer esse problema? Bom, você vai ter que pensar o seguinte, olha só. Você tem na sua mão um desafio que é, puxa, eu tenho 50 pessoas e essas 50 pessoas, elas precisam pagar só R$7. Mas todo mundo vai pagar uma quantia de X reais. Concorda comigo? X reais. Legal. Agora, vamos pensar o seguinte, olha. 50 pessoas vão ter que pagar R$7. Mas 5 pessoas vão pagar X reais. E esse valor arrecadado, como você mesmo viu no problema, tem que dar um total de 510. Perfeito? Legal. 5 vezes 7 dá 35, então vai ficar R$350 mais 5x dá 510. 350 vai para outro membro negativo. 5x é igual a 510 menos 350. 5x é igual. Quando você faz 510 menos 350, vai dar R$160. E claro, esses R$160, x é igual a 160 dividido por 5. Portanto, x é igual a R$32. R$32, valor que aparece aqui na letra D. Perfeito? Ou seja, de acordo com essas informações, a cota calculada para cada uma das 55 pessoas foi R$32. Aí você assim, Brian, mas eu não entendi. E o valor que as outras pessoas pagaram inicialmente? Olha só qual que é a ideia. Você tem R$510. R$7 é exatamente a diferença que as pessoas iniciais tiveram que pagar. O resto do dinheiro, os outros R$160, vai ser dividido por todas as pessoas que ainda não contribuíram. 5 pessoas tiveram que pagar 32, porque anteriormente as outras pessoas, elas já tinham pago a sua cota, que era 25. Aí ficou só o 7 da diferença, legal? Então foi muito bem bolada a questão. 50 pessoas pagaram uma quantia menor, 7, e as outras 5 pessoas tiveram que pagar o valor cheio, que é R$32. Note, o Enem gera sim um desconforto, é um tipo de questão que não é tão lógico assim, não é tão óbvio, não é assim, vou ver lá na hora. Tem que estudar, tem que participar, tem que fazer os exercícios, tem que participar aqui da nossa revisão, tem que estar preparado realmente para esse desafio, para essa prova. Legal? Vamos para frente, vamos lá com mais uma questão? Bora mais uma, olha só. Ele diz assim, ó, o gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação, em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade, em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma ordem. Então vamos lá, ele pegou as questões e distribuiu em nível de dificuldade, e aí fez basicamente essa ideia de fácil, médio e difícil para colocar na ordem. Maravilha, até aí tudo certo. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, contudo, após depositar 20 perguntas diferentes na urna, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente, decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de que o participante retirar aleatoriamente uma pergunta fácil fosse de 75%. O legal dessa questão é que, junto com o conceito, ele já deu uma boa dica. Eu falo que essa questão do Enem, ela é certeza que cai. Probabilidade é o assunto que cai, seguramente. E não tem essa de não sei que era a probabilidade. Vai estar escrito na questão qual é a probabilidade. E aí é que tá. Lembra qual é a ideia básica de probabilidade?
probabilidade é sempre uma fração. E numa fração tem numerador e denominador. No numerador é o número de casos favoráveis, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que vai acontecer. E no denominador é o chamado espaço amostral. O que é o espaço amostral? É o universo, é o conjunto de todas as possibilidades. Note, ele percebeu no início que as perguntas de nível fácil eram 25%. Então, peraí, 20 perguntas de diferentes níveis, 25% eram de nível fácil. Tá, 25% é a quarta parte. 20 dividido por 4 dá 5. Então, originalmente, preste atenção, ó. 5 das 20, perfeito? Quando você fizer 5 dividido por 20, é exatamente o nosso 25%. 5 das 20 eram de nível fácil. E a pergunta é, quantas questões eu vou ter que acrescentar, né? Quantas perguntas de nível fácil o gerente vai ter que acrescentar na urna? Nós não sabemos exatamente quantas perguntas de nível fácil. Então vamos falar que X é o número de perguntas. Então o nosso nível fácil comparado com o total vai ter que mudar. Eu tenho 5, mas eu vou precisar colocar 5 mais X. E o total não vai ser 20, vai ser 20 mais X. Uma nova quantidade de questões fáceis, 5 mais X, em relação ao novo total, que é de 20 mais X. Fazendo com que agora nós tenhamos 75%. É igual a 75 sobre 100. Só que lembre-se que toda fração, se possível, ela deve ser simplificada. E, portanto, 75% eu vou dividir por 25 e aí vai ficar 3/4. É mais fácil de trabalhar. Cabe lembrar aqui que nós estamos diante de uma proporção. O que é uma proporção? É a igualdade de duas frações. E para resolver uma proporção, basta executar a multiplicação cruzada. Então vai ser 4 vezes o 5 mais x, igual a 20 vezes o 3 vezes o 20 mais x. Pronto. Distribuindo, 4 vezes 5 é 20, 4 vezes x dá 4x. 3 vezes 20 dá 60 e 3 vezes x dá 3x. O 3x vai para outro membro negativo e o 20 também. Ou seja, ficamos com 4x menos 3x é igual a 60 menos 20. E 1x é igual a 40. Muito bem. A quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar na urna é 40. Ele deve acrescentar 40. Se ele perguntasse qual é a quantidade de questões que precisamos ter no todo nível fácil, aí seria 45. Mas ele quer saber a quantidade que ele deve acrescentar. Então ele acrescenta 40 para que as questões de nível fácil passem a ser 45 questões. Perfeito? Vamos fazer mais uma questão, pode ser? Para, pensa, tenta resolver e depois preste atenção no comentário, beleza? Vamos para frente, olha só. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de se atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, a probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima que 30% é a probabilidade de chuva. Então, peraí. Ele falou a chance da pessoa se atrasar quando chove e a chance da pessoa se atrasar quando não chove. Ele também passou a probabilidade de chover. Automaticamente, se você sabe a probabilidade de chover, você sabe também a probabilidade de não chover. Porque lembre-se, existe um mandamento da probabilidade, uma regra, uma lei da probabilidade que fala assim, olha, a probabilidade do evento acontecer, mais a probabilidade do evento não acontecer, tem que fechar tem que fechar o 100%. Portanto, a probabilidade de não chover é de 70%. E aí vem a pergunta, qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia que foi dada essa estimativa?
qual é a probabilidade de ele se atrasar para o serviço. Então, peraí. A probabilidade de ele se atrasar, e eu sempre comento quando posso e tenho a oportunidade de dar aula de probabilidade, eu falo para os meus alunos o seguinte, olha, não tenha vergonha de escrever. Escreva os motivos que a pessoa atrasa. Vamos lá. Ela atrasou e choveu. Então, choveu e atrasou. Ou não choveu e atrasou. A pessoa pode se atrasar por vários motivos. Ela pode se atrasar por causa da chuva, ou ela se atrasou, mas não estava chovendo. Qual que é a probabilidade de chover? 30%. Não se esqueça, existe uma relação íntima entre decimal e porcentagem. 30%, 30%, que é 0,30 ou 0,3. Probabilidade de chover, então, 0,3. Quando chove, qual que é a probabilidade dela se atrasar? Muito bem, 50%, 0,5, 0,50. Outra regra importante é e nós multiplicamos ou nós somamos. Mas, qual que é a chance de não chover? 70%, 0,7. Vezes a chance dela se atrasar nessas condições. Quando não chove, a sua probabilidade é de 25%, 0,25. 0,3 vezes 0,5 dá 0,15. 0,7 vezes 0,25 dá 0,175. Somando as duas probabilidades, somando 0,175 com 0,15, nós temos exatamente 0,325. 0,325 é a resposta que aparece aqui na letra C, e caso você quisesse mandar a probabilidade, a porcentagem, basta multiplicar por 100, porque todo número decimal, quando multiplicado por 100, vira porcentagem, ou seja, 32,5% de chance dele se atrasar. Legal? Aqui a gente revisou bastante coisa. A chance do evento acontecer, mais a chance do evento não acontecer, 100%. E multiplica ou soma. Escreva quando tiver probabilidade, porque realmente é algo que vai te ajudar bastante. Beleza? Vamos fazer o seguinte, então. Primeira parada, levanta, respira, toma água, dá uma interagida com o pessoal aí e já já nós voltamos com mais revisão, mais questões, mais Enem para você e claro, você já é meu convidado, tem bastante coisa pra gente discutir ainda. Beleza? Um ótimo estudo a todos, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.